Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Nesta quarta-feira, o Goiás estará em campo pela terceira fase da Copa do Brasil, em jogo diante do Bragantino, no estádio Arlê Pinheiro, na Serrinha. A partir de agora eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que é que cada uma das formações cogitadas aí no Goiás pode oferecer ao time do técnico Jair Ventura. Também vou falar um pouco do Bragantino, de Maurício Barbieri, o retrospecto, várias informações envolvendo Goiás e Bragantino neste pré-jogo aqui no Futebol 62. É logo depois da vinheta. Aqui no Futebol 62, Futebol 62, que cada dia que passa eu vou me sentindo mais a minha casa, né? Essa é uma sensação muito prazerosa, vamos dizer assim. Felizmente, já temos alguns apoios, alguns patrocinadores, entre eles a ProEsport.bet, conectando você ao esporte. Para o jogo de hoje, as cotações da manhã desta quarta-feira, a ProEsport está pagando R$ 3,38 por uma vitória do Goiás, R$ 3,12 por um empate, R$ 2,07 por uma vitória do Bragantino. Essas são as odds da manhã desta quarta-feira. Elas podem oscilar um pouco aí ao longo do dia, dependendo do número de apostas feitas em cada uma das alternativas. Entre lá, faça a sua aposta, depois você valida a aposta neste número que está aí, ó, 9503-2286. ProEsport.bet, conectando você ao esporte. Um jogo de muitas alternativas táticas, né? Um jogo que exige muito da estratégia, tanto por parte do Bragantino como por parte do Goiás, um duelo de primeira divisão nesta noite no estádio Arlê Pinheiro. Eu vou trazer aqui para vocês o serviço do jogo para começar. Aí está o Goiás e Bragantino, Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida. A partida acontece nesta quarta-feira, 20 de abril, às 19 horas no estádio da Serrinha. Os ingressos, R$ 30 ali no setor no tobogã, R$ 40 no espaço família, R$ 50 nas cadeiras, também no setor visitante, R$ 50. A meia entrada, 15, 20 e 25. A meia entrada pode ser exercida com a carteirinha de estudante ou com a camisa do Goiás. Agora vamos ao retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. São 16 jogos, com 8 vitórias do Goiás, 5 vitórias do Bragantino, 3 empates. O Verdão marcou 18 gols, o Massa Bruta fez 16 gols nestes duelos. O Bragantino nunca ganhou do Goiás aqui em Goiânia. E as escalações, né? Quem joga? Qual a formação do Goiás? Essa, sem dúvida, é um grande exercício de raciocínio às vésperas desse jogo contra o Bragantino. Contra o Palmeiras, Jair Ventura começou com 3 volantes. Quando perdeu o Auremi lesionado, ele mudou a estratégia para 3 zagueiros. E agora a gente fica a dúvida, ele vai com 3 volantes? Ele vai com 3 zagueiros? Ele retorna o Elvis ao time, por exemplo, na tentativa de dar uma ofensividade maior nesse jogo. Afinal, a gente está falando de um mata-mata. Primeiro jogo na Serrinha, segundo jogo em Bragança Paulista. Então, qual deve ser a estratégia de Jair Ventura para esse primeiro jogo com o mando do Goiás? Lembrando que os ingressos já estão esgotados nas cadeiras, resta apenas o tobogã. É o único local ainda onde tem espaço para esse jogo contra a equipe do Bragantino. A tendência é que todos se esgotem. Mais uma vez o Goiás jogue com o estádio cheio em sua casa. Então, nesse ambiente, precisando fazer o resultado, né? Porque o Goiás precisa aproveitar desse jogo em casa para fazer o resultado contra o Bragantino. Qual vai ser a estratégia de Jair Ventura? Eu fiz 2 desenhos aqui da escalação do Goiás. Vou começar pelo primeiro com 3 volantes, né? Tadeu, Diego, Sidney, Reinaldo e Hugo. Pode ser que o Danilo Barcelos pinte aqui nessa lateral esquerda também. Os 3 volantes:
Felipe Bastos, Matheus Salles, Caio Vinícius. Seria a estreia do Matheus Salles. Os homens de lado, Dadá por um lado, Vinícius ou Apodi pelo outro lado. Existe essa dúvida, já que o Vinícius já está de volta, né? Foi relacionado para esse jogo. Se jogar o Vinícius, a tendência é que o Dadá jogue pelo lado direito, o Vinícius pelo lado esquerdo. Se jogar o Apodi, aí muito provavelmente o desenho será o mesmo do jogo contra o Palmeiras, com o Apodi pelo lado direito e o Dadá pelo lado esquerdo. Lá na frente, o Pedro Raul. Se o Elvis entrar nessa formação, o Goiás volta a um 4-2-3-1. Né? O Goiás que está aí num 4-5-1, praticamente um 4-3-2-1, vamos dizer assim. Né? Se o Elvis volta, o Elvis adianta, joga aí na mesma linha do Dadá e do Vinícius ou do Apodi, e os dois volantes normalmente ali atrás. Essa é a primeira conjectura, né, de time. Vamos à outra. A outra está aí, no caso com 3 zagueiros. Da Silva, que foi quem entrou no jogo contra o Palmeiras, Sidney e Reinaldo. Aí uma linha ali com 4, Diego, Felipe Bastos, Caio Vinícius e Hugo, ou Danilo Barcelos. A mesma dúvida lá entre Dadá, entre Vinícius e Apodi. E lá na frente o Pedro Raul. Então o Goiás sairia aí praticamente para um 3-4-3, né? Ou para um 3-6-1, como alguns preferem. Então são escalações distintas. Na sequência eu vou falar aí sobre como cada uma dessas equipes pode se portar, né? Cada uma dessas formações. Se ele joga nessa formação que está na tela agora, a tendência dele marcar um 5-4-1. Os dois laterais recuam para fazer a linha de 5 ao lado dos 3 zagueiros. Os dois ponteiros recuam para fazer a segunda linha de 4 ao lado dos 2 volantes. Essa foi a formação que ele utilizou na marcação após a saída do Auremi. Ele vinha jogando um 4-5-1, terminou o jogo jogando num 5-4-1. Então, até penso, aqui é uma sensação, não é uma informação, de que ele vai adotar esse time com 3 zagueiros. Penso que ele vai adotar. Primeiro, porque deu uma resposta melhor a ele do que com 3 volantes, diante da equipe do Palmeiras. E segundo, ele dá mais liberdade aos 2 laterais, tanto ao Hugo pela esquerda como o Diego pela direita. Ele dá uma liberdade maior para tentar construir alguma coisa pelos lados, pois o Goiás não pode apenas se defender, o Goiás tem que conseguir, precisa buscar construir alguma coisa diante do Bragantino nesse jogo de ida dentro de casa. Então por isso eu apostaria nesta formação que está aí na tela. Já a outra, essa que aparece aí, eu acho que pode acontecer? Pode, mas acho que a possibilidade é menor. Talvez durante o jogo ele adote, tirando um zagueiro e pondo o Elvis, por exemplo, se ele precisar buscar um resultado, tirando um zagueiro e pondo mais um volante, se ele quiser adiantar um pouco a sua marcação. Mas eu penso que a formação que vai jogar é a outra. Agora vamos ao Bragantino, de Maurício Barbieri. Eu coloquei a equipe titular do Bragantino. O Maurício cogita poupar alguns jogadores. Então, poupar, ele pode escolher qualquer um desse grupo aí, né? Então é muito difícil você prever quem seriam os poupados. Então no time titular aí, Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido, Ramírez e Jadson, Elinho, Johan, Sorriso, lá na frente o Ítalo. Essa equipe, mais do que destaques individuais, a gente tem alguns, né? O forte dessa equipe do Bragantino é o modelo de jogo que o Barbieri conseguiu desenvolver. Ele é um modelo de difícil aplicação, lento na aplicação, demora para você colocar uma equipe para jogar da forma que o Maurício colocou, mas quando você chega nesse nível que o Bragantino chegou, né, o Bragantino pratica o jogo posicional, ele é um sistema dificílimo de você enfrentar, porque é um sistema que você tem dificuldades em recuperar a bola, pois a equipe joga, por exemplo, o Goiás, o Atlético teve também essa dificuldade. Por que você tem dificuldade em recuperar? É um time que joga muito compacto e sempre com muitas opções de passe. Então você sofre demais para recuperar a bola, para desarmar o adversário. E outra, um time quando não tem a bola, ele consegue fazer uma pressão na marcação muito grande, sempre uma pressão muito grande no homem que tem a posse de bola e no entorno dele. Então isso faz com que o Bragantino seja esse adversário tão complicado de se enfrentar. E o Goiás, pode ter certeza, terá muitas dificuldades de enfrentar essa equipe nessa tarde, até pelo grau
de desenvolvimento que já está o Bragantino do Maurício Barbieri. Eu vejo, confesso, até um pouquinho mais de condições do Bragantino vencer o jogo do que o Goiás. Por quê? Porque o Bragantino já está pronto, né? É um time em formação contra um time pronto. E não é um time pronto comum. É um time pronto que tem um sistema muito bem desenvolvido e um sistema fora do trivial, né? Então o Maurício ele conseguiu desenvolver esse trabalho no Bragantino, e o Bragantino não é só para o Goiás, né? Para a maioria absoluta dos adversários aí da Série A, também da Copa Libertadores, onde o Bragantino está jogando, terão muitas dificuldades em enfrentar essa equipe lá de Bragança Paulista, justamente por isso. Por isso que eu sou um defensor do trabalho a longo prazo. Se você tem um profissional capacitado e trabalha ele a longo prazo, ele desenvolve o time de uma forma onde, mesmo sem você ter grandes estrelas, você consegue ser muito competitivo com bons jogadores, né? Bons jogadores e um sistema, um modelo de jogo muito desenvolvido tende a ser muito mais competitivo do que um time vamos dizer, de um desenvolvimento mediano com grandes estrelas. Então o Bragantino hoje é essa equipe muito complicada. Mas eu quero saber de você, torcedor, como é que você escalaria o Goiás, qual a sua expectativa, a sua perspectiva para esse jogo de logo mais contra a equipe do Bragantino, né? O que é que você está esperando desse jogo contra o Bragantino? Nós vamos transmitir esse jogo aqui pelo Futebol 62 a partir das 18 horas e 30 minutos, tá bem? Deixe a sua participação, ela é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.